Olá, tudo bem? Você sabe determinar, dimensionar, quantificar o quanto de silicone você vai utilizar numa colagem glaze, né, numa colagem de vidro, seja para uma fachada, para uma cobertura? Tá? Isso é uma dúvida que um amigo teve, um orçamentista, e essa dica vale tanto para o orçamentista quanto para os projetistas. Tá? Então, vamos pegar um exemplo e vamos mostrar aqui como é que a gente dimensiona e quantifica a quantidade de silicone aqui que a gente vai precisar usar para fazer essa colagem. Então, vamos começar com esse exemplo aqui. É uma cobertura que tem 4,5 metros de largura e tem 1 metro de comprimento. Ela tem 2 vidros ali e uma junta no centro. Então, vamos puxar ela aqui. Então é essa cobertura aí, ó, tá? No sentido de caída de água. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Nesse caso aqui eu tenho o projeto e eu tenho os cortes, né, que eu fiz. Um orçamentista não vai ter isso, então seria interessante ali fazer para título de documento, você deixar ali as juntas bonitinho, que você desenhar, arquivadas ao processo, para quando se fechar, chegar um processo mais redondo para o orçamentista, ele sabe ali quanto de silicone você quantificou para aquela obra e se vai passar ou não. Então isso é extremamente importante. Agora, no nosso caso aqui, que a gente tem um projeto, fica mais fácil, então dá uma olhada. Eu vou pegar o corte dessa cobertura, eu vou pegar primeiro o corte horizontal ali, que me dá a profundidade de 1 metro. Vamos lá, tenho eles aqui, ó. Então, vou pegar esse corte frontal aqui. Aqui eu já puxei as dimensões de cada junta que tem. Então, essa primeira junta aqui, ela tem 6 de altura e 10 de largura, 11, né, arredondando. E ela aparece 1, 2, 3, 4 vezes no comprimento de 1 metro. Então, o que a gente faz? A gente mapeia, né, cria uma tabela e coloca todas essas dimensões aí. Eu fiz aqui em cima, tabela de juntas. Então, eu coloquei essa primeira junta. Ela aparece 4 vezes, o D1, que é o comprimento, 1 metro, né, 1000 milímetros, L1, 6, L2, 11. Tá? Vou pegar a segunda junta, que eu medi aqui, ó, 5,5 por 6. Eu deixei 6 por 6. Tá? E aí ela apareceu aqui para mim, coloquei 2 vezes 1 metro, 6 por 6. E assim você vai fazer para todas as juntas. Tá? No comprimento total também, na largura de 4,5 metros, mesma coisa. Pega a cota aí. Olha lá. Tem 9 por 11. Ela aparece 1, 2, 3 vezes. Então, eu tabelei todas as juntas aqui, ó. Essa que eu medi por último agora, ó, 3 vezes, 4,5 metros, 9 por 11. Então, eu tabelei tudo. Né? E agora o que eu faço? Eu jogo tudo isso numa fórmula. A fórmula para calcular o silicone é essa aqui, ó. L1 vezes L2 dividido por 1000. L1 e L2 são as medidas de altura e largura da junta. Então eu transformei tudo isso em área, converti, e agora eu vou multiplicar pela quantidade e pelo comprimento, que é o QT da quantidade aqui da tabela, né? QT, e o D1, que é 1 metro ou 4,500. E eu vou dividir tudo isso por 300 ml, que é a quantidade que vai em um tubo de silicone. Tá? Então, pegando o primeiro exemplo aqui, ó, da primeira junta, vamos lá, tem a conta feita aqui. Vamos lá, 6 vezes 11 dividido por 1000, vezes 4 vezes 4 juntas de 1 metro, dividido por 300. Eu cheguei na quantidade de 0,88, ou seja, menos que um tubo de silicone. Então, como a gente não consegue comprar 0,88, a gente já arredonda para cima. Tá? Então, me dá aproximadamente um tubo de silicone. Importante, sem perda. Né? A gente sabe que durante a aplicação de silicone, perde-se muito ali, o silicone vaza, quando você vai espatular, quando você tira o excesso. Então, você tem uma perda ali. Se você está falando de junta entre vidro e uma parede, você conta com a irregularidade da parede também. Então, muito provavelmente você vai ter uma perda maior do que a que você estimou ou menor. Isso vai da qualidade da alvenaria. E da habilidade do aplicador de silicone também no desperdício. O que eu aconselho você? Mede essa perda. Né? Acompanha na sua fábrica, olha ali como é que o pessoal aplica, o quanto se perde e vai tentando aproximar. O que eu costumo fazer? Que número eu costumo usar? Entre 20% e 30% de perda. Você deve considerar aí. Então, você vai ter que pegar considerando 30% de perda, você vai pegar o 0,88 aqui que você calculou para a primeira junta lá, tá? A gente só calculou a primeira. E você vai multiplicar por 1,3. Então, isso vai me dar aproximadamente 1,14 tubos de silicone. Então, você vai ter que arredondar isso para cima. Então, seriam 2 tubos de silicone que você precisa comprar só para fazer essa primeira junta. E o ideal, calcula tudo, pega a quantidade que der, soma tudo isso
e multiplica por 1,3, que seriam 30% de perda, tá? Isso no AutoCAD fica muito manual. Então, eu tenho aqui uma planilha de silicone, de cálculo para silicone, que é exatamente a mesma coisa. Olha só, quantidade na primeira coluna, comprimento de junta e as dimensões das juntas, tá? E aqui eu tenho a porcentagem de perda nessa coluna. Então aqui você pode colocar 10, 20, 30, o tanto de perda que você mapeou no seu processo aí, que você estimou por experiência, tá? Como eu disse, a gente sempre deixa entre 20% e 30%, que é o que a gente notou que é o que se aproxima mais do real. Para essa cobertura especificamente, ó, eu tenho 14 tubos de silicone, né? Jogando uma perda aí, colocando uma perda de 30%, eu preciso comprar 19 tubos de silicone para essa obra, tá? Então, essa aí é a dica que eu deixo para vocês hoje, vale tanto para quem faz orçamento quanto para o projeto. Quantificar silicone é muito importante porque é um material que é caro, né? Não é um produto barato, um silicone de qualidade ele tem um custo elevado, né? Dada a importância da colagem glazing, e eu espero ter ajudado você. Se você quiser essa planilha de cálculo, só comenta aí, planilha silicone nos comentários, que eu envio ela para você, tá? Ao invés de você ficar mapeando tudo no AutoCAD, que você vai ter que fazer de qualquer forma, mas o cálculo, a planilha eu já deixo aí para vocês. Então, se ajudou você nessa dica, se você tem interesse em aprender e se aprofundar, e quantificar melhor aí os seus insumos, manda mensagem aí para mim e comenta aí, coloca nos comentários aí, planilha silicone, que eu envio essa planilha para você, tá bom? Eu espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima.